tema que exploramos hoje leva-nos a questionar relativamente à dualidade existente entre o pai colaborador e o pai parceiro. De acordo com Sylvie Stoer, devemos considerar três tipos de pais distintos. O pai colaborador, que surge na tentativa da relação escola-família e cuja participação apresenta uma natureza de cumprimento de deveres perante a instituição, criando resistências que se baseiam sobretudo em choques de classe social. O pai consumidor, que orienta as suas opções mediante a oferta do mercado, sendo que este é um modelo que, por motivos de ordem social e cultural, grande parte dos pais não apresenta condições de assumir esta orientação. E o pai parceiro, que se assume como proativo em relação à escola, exigindo que esta também tenha em consideração as especificidades locais, enaltecendo a necessidade de intervenção tendo em conta as diferenças e exigindo da escola a contribuição específica e não simplesmente a educação. No que diz respeito à relação entre pedagogia e performance, o pai parceiro é considerado o pai fiscalizador da pedagogia. Mas até que ponto é que os encarregados de educação têm a possibilidade de atuar de forma direta na vida escolar dos seus educandos? Para atender às especificidades da nossa pesquisa e assumindo que é possível haver uma evolução nos sistemas de participação parental, formalizamos então a seguinte questão-problema. A evolução nos sistemas de participação parental deve partir das escolas? Segundo o Decreto-Lei nº 137 de 2012, encontra-se previsto que a administração e a gestão das escolas se assumam como instrumentos fundamentais para atingir as metas a prosseguir pelo Governo para o aperfeiçoamento do sistema educativo, bem como a definição da intervenção dos pais nos sistemas escolares e na escolarização dos seus educandos. As associações de pais foram criadas para estabelecer uma relação entre a escola e a família, criando uma situação da disputa de poder de intervenção pelo Governo, porque tanto as associações de pais como o Governo se desviaram do seu principal objetivo, que seria proporcionar aos alunos uma boa vivência escolar. Apesar de todos os órgãos terem expectativas diferentes, têm um interesse comum: quererem o melhor para os educandos. A isto dá-se o nome de descontinuidade estrutural entre a escola e a casa. Posto isto, em que lado da balança ficam os professores? Começou a existir uma animosidade entre os encarregados de educação e os professores, um fator bastante preocupante, uma vez que os alunos passam a maioria do seu tempo com os professores e seria preferível e desejável existir uma boa relação. Surge ainda um outro problema. Os pais não se conseguem integrar nos tópicos relacionados, quer por motivos formativos ou pela falta de tempo gerada pela política de trabalho atual, não conseguindo ajudar os educandos. Ainda assim, consideram importante a sua participação na vida escolar. Desta forma, conseguimos perceber que existem lados positivos e negativos nesta relação. Nos anos de escolaridade precoce existe ainda um esforço para integrar os pais, mas com o avançar da idade vai deixando de acontecer, uma vez que com o avançar dos anos de escolaridade vai sendo dada mais liberdade aos alunos. Assim, verificamos o abandono da chamada pedagogia clássica, em que o professor ditava as regras e os alunos seguiam sem questionar, sendo substituída pela pedagogia nova, em que os alunos se apresentam como o centro da aprendizagem, podendo intervir na sua própria educação. Fala-se assim da passagem do modelo de pai colaborador para pai parceiro. Conforme explicitado pelos autores, enquanto o pai colaborador tem como principal característica responder às exigências da escola, o pai parceiro procura assumir-se como proativo, tomando a iniciativa da ação em relação à escola, exigindo que também ele leve em conta as especificidades da instituição e da comunidade. Apesar da escola ser o principal núcleo de escolarização na vida dos seus discentes, devemos contar com o auxílio de diversos atores para o sucesso da mesma, nomeadamente os atores docentes, os atores não docentes, os atores comunidade e, mais importante, os atores família e ou encarregados de educação. Na verdade, e apesar do papel pedagógico ser exclusivo da escola, a educação e o processo de escolarização devem ser acompanhados pelas famílias para que os docentes consigam construir uma evolução adequada. A família é, nada mais nada menos, que o primeiro núcleo de indivíduos em que o aluno inicia as suas experiências de interação com o mundo. Esta afirmação é suportada por Costa, que refere que a família é vulgarmente considerada o núcleo central do desenvolvimento moral, cognitivo e afetivo, no qual se criam e educam as crianças. Então, podemos considerar que para um melhor desenvolvimento da criança, o ideal seria a colaboração dos diversos atores no sentido de colmatar as necessidades pedagógicas, mas também singulares a cada discente, promovendo a entreajuda, a participação ativa e a compreensão de parte a parte. Vários estudos mostram que os professores atribuem importância ao envolvimento das famílias no sucesso escolar dos alunos. No entanto, para discutir a participação, colaboração dos pais ou encarregados de educação enquanto atores na educação pedagógica dos seus filhos, é importante definir a participação de cada um dos atores nesse mesmo meio. Para tal, teremos em consideração a tipologia de Joyce Epstein, uma vez que é que se apresenta como sendo mais completa.
Nesta tipologia, a autora propõe 6 formas principais de envolvimento, a partir das quais família, escola e comunidade, através de responsabilidades partilhadas, devem promover a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. A autora considera então os seguintes tipos de participação: tipo 1, ajuda da escola à família; tipo 2, comunicação escola-família; tipo 3, ajuda da família à escola; tipo 4, envolvimento em atividades de aprendizagem em casa; tipo 5, participação na tomada de decisões; tipo 6, intercâmbio com a comunidade. Qualquer uma destas estratégias permitirá aos pais ou encarregados de educação serem atores ativos na educação dos seus filhos, não comprometendo o seu desenvolvimento nem a coordenação pedagógica de quem, por via académica e por obtenção do grau mínimo de mestre, coordena e envolve os alunos em estratégias efetivas e pedagógicas de aprendizagem. Conforme indicado por Sousa, há muitas famílias que não têm noção da essência da educação escolar, pelo que é natural que se peça à escola que desempenhe essa função. Não obstante, o autor reitera ainda que a especificidade do ato pedagógico deve ser do conhecimento dos encarregados de educação, sendo-lhes explicado o processo e o modo como os educandos serão avaliados e estando presentes a quando da tomada de decisões e participando da discussão, não podendo, contudo, ter o poder de dizer como se deve processar o ato educativo, tal como os familiares de um doente, mesmo sendo médicos, não interferem na estrutura hospitalar, ainda que opinem sobre a doença. Ou seja, respondendo à nossa questão-problema, quando pensamos em mudança, devemos considerar a ação da própria escola e a relação da mesma com a comunidade, mais do que a relação com as famílias, que deve também ela ser repensada, uma vez que a escola tem um papel homogeneizador num mundo caracterizado pela heterogeneidade. Assim, independentemente da estratégia que seja adotada, é imprescindível ter em consideração a diversidade e unicidade das famílias que integram o contexto escolar, para que todos se sintam acolhidos e envolvidos no processo educativo dos seus educandos. Marques refere ainda que a colaboração escola-família inclui as noções de parceria, de responsabilidade e de participação, assentes na ideia de que o sucesso educativo de todos só é possível com a colaboração de todos. Então, e de acordo com Silva, família e escola constituem-se assim elementos indissociáveis e fundamentais na representação das realidades sociais, económicas, culturais e políticas da escola e na articulação com instituições da comunidade local, com o objetivo de construírem um projeto comum a todos os intervenientes deste processo. Este sentimento é espelhado por Silva e Stoer, que referem que podemos talvez afirmar, audaciosamente, que nunca os pais foram tão reivindicativos como o são neste momento. Isto é, podemos defender que as atuais reclamações dos pais face à escola, no que diz respeito ao seu funcionamento e organização, aos valores que afirma à sua relação com o mercado de trabalho, indicam um novo posicionamento face à escola que se relaciona com o facto de os pais reclamarem não tanto na base da igualdade e de representatividade, mas mais na base da diferença e da identidade. Podemos assim concluir que as responsabilidades devem ser repartidas, ou seja, não podemos achar que certo tipo de atividades deve ser executado somente pelos professores ou somente pelos encarregados de educação. Antes, pelo contrário, para haver um desenvolvimento do raciocínio da criança e para que esta consiga ter uma aprendizagem mais rápida e eficaz, é importante que haja um esforço conjunto, tanto por parte dos membros escolares como por parte da família. De acordo com Picanso, a colaboração entre pais e professores é uma parceria fundamental no processo de acompanhamento dos progressos que a criança realiza na construção da sua identidade e progressiva autonomia pessoal, sendo, portanto, fundamental que haja uma boa ligação entre a escola, o professor e os encarregados de educação das crianças, para avaliarem possíveis necessidades individuais e perspectivarem, se necessário, determinados apoios, afirmando-se a relação escola-família como fundamental para o processo social e cognitivo da criança. Não obstante, verificamos também que é evidente a responsabilidade da escola no que concerne à garantia de participação dos encarregados de educação nos meios escolares, sendo a mesma reforçada pelo Decreto-Lei 137/2012, conforme tínhamos referido.